Boa noite, pessoal. Estamos aqui para uma segunda apresentação, a parte 2 da apresentação sobre histórias da matemática pelo Carlo Bavagnoli. Carlo, você está com a palavra. Ok, boa noite, respeitável público. Você vai projetando, Wagner? Vou. Pronto. Beleza. Muito bem. Então, gente, a primeira coisa, né, que eu faço quando acabo uma apresentação é um ato de contrição do tipo, o que eu não falei, o que eu falei mal, né? Então, vou fazer uma pequena revisão rápida da primeira parte e contar os meus arrependimentos também. Próximo, por favor. Ok. Então, no quadrinho amarelo, né, está aquilo que eu estou chamando agora de matemática AC. Nós começamos mencionando o sistema de numeração, e a maioria dos sistemas de numeração são em base 10, com exceção do babilônico e do Maia, por exemplo, e de mais alguns esdrúxulos. Mas o babilônico, que está em base de 60, que nos legou a divisão em minutos, em segundos, né? Tem uma grande razão de ser, que é a seguinte: 60 é um número com muitos divisores. Ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, ponto de exclamação, por 9, ponto de exclamação, por 10, por 12. Ou seja, dos primeiros números até 10, ele só é divisível por 7. E por que ele é divisível por 8, né? Porque 60 dividido por 8 dá 7 e sobram 4. 4 oitavos, que seriam exatamente 30 60avos. Ou seja, é uma divisão exata. E a mesma coisa com 9. 60 dividido por 9 dá 6 e sobram 6 nonos, que corresponde exatamente a 40 60avos. Então, essa divisão também é considerada exata. Então, na verdade, o único divisor, a menor que 10, pelo qual 60 não é divisível, é apenas o 7. Não tinham falado isso. Bom, nós percorremos os papiros egípcios, dois papiros egípcios importantes, o de Moscou e o de Rames. O Rames era um escriba, né? Percorremos algumas tabuletas babilônicas, e tanto nos papiros egípcios como nas tabuletas babilônicas nós vimos os primeiros algoritmos, e vimos, que eu também não mencionei, que os números pitagóricos tipo 3, 4, 5 já eram conhecidos dessas civilizações. Então, por exemplo, os egípcios, né, faziam uma corda com 12 nós, 3 para cá, 4 para lá, 5, juntando 12 nós, e eu tinha um triângulo retângulo com que eu podia tranquilamente cortar minhas pedrinhas para as pirâmides. Aí dos babilônicos nós fomos para os gregos, né? Os pioneiros, Tales e Pitágoras, Tales com a cosmologia, Pitágoras com a música e com a filosofia, Euclides com a sistematização de todo conhecimento, Arquimedes com grandes descobertas, inclusive uma aproximação muito boa para o pi, as escolas de Atenas e de Alexandria, que se sucederam, Atenas de duração pouca, Alexandria que durou mais e que também produziu grandes matemáticos. Aí nós passamos pelos romanos e eu falei que os romanos, do ponto de vista de matemática, representaram um conjunto vazio de contribuições. Ou seja, eles usaram a matemática para fins de engenharia e foram grandes engenheiros, mas do ponto de vista de matemática não nos ligaram nada. E o importantes foram os orientais, que no cantinho do mundo deles produziram descobertas matemáticas muito interessantes e muitas vezes antes daqueles que a gente vai trabalhar hoje. Em termos de figuras, tem essas 6. A figura número 5 é do Madhava, um indiano. Esse indiano teve uma aproximação, ele teve um algoritmo para o pi brilhante, que é o seguinte: pi é igual a 4, está no canto de cima, né, debaixo de história de matemática,
4 menos 4 terços, mais 4 quintos, menos 4 sétimos e assim por diante. Então, com essa brincadeira daqui, eu chego com número de casas decimais que eu bem entendo. E uma dava chegou, pelo menos com precisão, até a 10ª casa decimal, se não me engano. Ok, próximo, por favor. Bom, o que sobrou para hoje, né? No alto à esquerda, a parte introdutória, né? O que foi o chamamento para a reunião, e os 6 matemáticos importantes restantes, que são o Fibonacci, Descartes, Pascal, Fermat, Euler e Gauss. E eu estou esquecendo de outros matemáticos maravilhosos, do tipo Galileu, tipo Newton, tipo Leibniz, que excelleram em outras coisas também e que, em termos de matemática, produziram coisas um tanto quanto mais complicadas que os outros que vão ser mencionados. Então, essa segunda parte da palestra vai ser, primeiro, matemática DC, ou seja, esses matemáticos e suas descobertas. Em seguida, de um pedacinho de matemática lúdica, ou seja, algumas brincadeiras em cima da matemática, e finalmente, como não podia deixar de ser, né, a ligação entre matemática e arte, tão ao gosto do nosso amigo Ari. Eu vou brincar com matemática e arte, vou escrever matemática e arte de várias maneiras, por exemplo, matemática é arte, ou também arte é matemática. E a gente vai passar por isso. Próximo, por favor. Bom, nós vamos falar do Fibonacci. Então, o Fibonacci, assim como Tales, assim como Pitágoras, ele esteve envolvido com comércio e com esse comércio ele se espalhou e conheceu, por exemplo, os árabes que nessa época já dominavam boa parte da Espanha, né? E com isso daqui ele conseguiu fazer uma ponte muito interessante entre a cultura árabe e o que tinha restado da cultura ocidental. Sempre lembrando, né, que foram os árabes, certamente depois dos indianos, né, que introduziram o algarismo zero. E aí vai estar o Sr. Fibonacci dizendo, né, que os números indianos são 987654321 e, com o algarismo zero, a gente pode representar qualquer número inteiro. Próximo, por favor. O Fibonacci é extremamente conhecido por um desafio que foi feito por um rei que queria saber esse processo de multiplicação dos coelhos. E a regra do jogo é a seguinte: eu tenho um casal de coelhos, de coelhos adultos. Ele procria, nasce um coelhinho, e quando esse coelhinho completa um mês, ele está em condições de procriar. E assim por diante. E aí eu quero saber, ao longo do tempo, quantos pares de coelhos são gerados. Está clara a ideia, né? E ela fica fácil de acompanhar se vocês acompanharem o coelhinho roxo que aparece no mês 3. Esse cara é o primeiro casal de coelhos que é filho do casal original. Então, o que acontece? Ele, ele já era um bebezinho, né, no mês 2, ele fica adulto no mês 3, portanto, procria, e o rebento dele nasce no mês 4. E a partir daí, todo mês ele não para de procriar. Ok? Então, a ideia é obter o número de coelhos adultos que existem em cada instante. Então, começa com 1, num determinado momento ficam 2, no outro momento ficam 3, sendo 2 adultos, os 3 adultos e mais 2 bebezinhos dá 5, os 5 adultos mais 3 bebezinhos dando 8 e assim por diante. Próximo, por favor. E aí, o Fibonacci trabalha nessa relação entre o número do mês seguinte e o número do mês anterior. Por exemplo, de 2 para 1, de 3 para 2, de 5 para 3.
de 8 para 5, de 13 para 8, de 21 para 13, etc. e tal, e verifica que esse número tende, à medida que os meses se passam, né, tende a uma constante. Né? E essa constante, ela existe na natureza, por exemplo, naquele caracol no, no meio à direita, né? E todas as outras ocorrências, boa parte delas foi imortalizada por Dan Brown no seu Código da Vinci. Então, por exemplo, a relação entre machos e fêmeas de uma colmeia, ou a distância do ombro até a ponta dos dedos, dividido para a distância do cotovelo até a ponta dos dedos. Ela aparece na obra de pintores famosos do Renascimento e daí por diante, e aparece também em monumentos tipo Partenon, tipo Pirâmides do Egito, assim. Próximo, por favor. E quanto dá essa conta, né? Então, 3 dividido por 2 dá 1,5. 5 dividido por 3 dá 1,66. 8 dividido por 5 dá 1,625. 13 dividido por 8 dá 1,615. E, por acaso, né? Ou não por acaso, esse número, que é a tendência, né, equivale, na verdade, a raiz de 5 mais 1/4, ele é exatamente a razão entre o lado igual e o lado menor de um triângulo isósceles que tem 36 graus no vértice. Nos outros dois vértices eu tenho 72 graus, 36 mais 72 mais 72 dá 180. E se eu traçar uma bissetriz por qualquer dos vértices lá embaixo, eu estou dividindo o ângulo de 72 em dois ângulos de 36 graus. Então significa o seguinte, se eu tinha um lado A, tipo AB, e se eu tenho agora um AD de tamanho X, o meu BD também vai ser X. O meu BC também vai ser X, porque eu estou tratando de dois triângulos isósceles, cada um com sua característica. E o meu DC fica A menos X. E acontece exatamente que, pela semelhança de triângulos que está descrita em verde, né, entre o triângulo ABC e o triângulo BCD, eu tenho que A, que é o lado maior do triângulo grande, está para X, que é o lado maior do triângulo pequeno, assim como X, que é o lado menor do triângulo grande, está para A menos X, que é o lado menor do triângulo pequeno. E com isso daqui, eu tenho uma relação entre A e X, que tende a raiz de 5 mais 1/4 pelo Fibonacci, e que aí pode ser calculado de maneira exata, né? E que foi batizado pelo Fibonacci por Φ. Por que Φ? Não por causa do Fibonacci, mas por causa do Fídias, que implementou essa relação com muito sucesso em várias estruturas do Partenon. Okay? Esse número, raiz de 5 mais 1/4, ele é um número que foi perigoso, que foi provavelmente onde os pitagóricos perceberam que algo estava errado. Sempre lembrando, né, os pitagóricos sempre foram muito ligados a figuras com 5 lados, aos pentágonos. O pentagrama é o símbolo deles. E quando eles verificam que tem um número chamado raiz de 5 mais 1/4, que eles não conseguem colocar em forma de fração, eles ficam com o pulga atrás da orelha. E chegam a duvidar da teoria. E chegam a impedir a divulgação. Ok, próximo, por favor. Esse daí a gente vai pular, mas simplesmente vai dizer o seguinte, que o Fibonacci descobriu uma forma de decomposição de uma fração qualquer em funções egípcias. Essa forma não bate necessariamente com a forma que os egípcios trabalharam, mas ela é perfeita. Okay? Próximo, por favor. Bom, aí nós começamos a entrar no Renascimento. E não se pode falar no Renascimento sem deixar de falar da Itália. Próximo, por favor.
a Itália desperta para auge. A trigonometria chega num ponto bastante elevado, e por trigonometria o que se entende é o seguinte, nessa altura do campeonato, que em vez de trabalhar com ângulos propriamente ditos, é muito mais interessante trabalhar com a relação entre lados nos quais esses ângulos participam na construção de um triângulo retângulo. Os números negativos ou falsos começam a ter razão de ser, né? Eles tinham sido descobertos ou utilizados bem antes, mas o Renascimento chama a atenção que esses números também têm uma vida real, né? E aí aparece uma solução geral para as equações de terceiro grau. Essa equação é um grande pastelão. Existe um cara que descobre a primeira solução, que é um tal de Scipione dal Ferro. E ele trabalha nessa solução, até um certo ponto, mas não conta para ninguém. E aí aparece um outro cara chamado Tartaglia. Esse Tartaglia também descobre uma solução geral e ele tem uma disputa com o descendente de matemático do Dalferro. Então, isso é uma coisa curiosa que aparece no Renascimento, que não tem nenhuma característica do Renascimento. E do ponto de vista de matemática, as coisas se resolvem através de disputas públicas, de desafios. Então, vai o seu Tartaglia e o representante póstumo, né, do Dalferro, numa, fazendo encarando um desafio público, né, onde cada um apresenta 30 problemas um para o outro. E o Tartaglia matar todos do representante do Dalferro, e esse cara não mata nenhum do Tartaglia. Então, o Tartaglia tinha chegado a uma solução geral que era muito mais ampla que aquela que o Dalferro tinha feito. E esse Tartaglia é um personagem curioso. Se a gente fosse traduzir para o português, nesse momento, desculpem, tá, mas seria gaguinho, né? Ele gaguejava em função de um ferimento que tinha tido durante uma batalha. E com isso daqui ele tinha diversas dificuldades para ter um emprego, principalmente de professor, que ele tanto queria. E aí existe um cara chamado Cardano, e esse Cardano oferece para o Tartaglia a proteção de um mecenas, desde que o Tartaglia conte para ele essa fórmula de solução de equação de terceiro grau. E o Tartaglia conta, aliás, de uma forma muito poética, né, através de versos que também estavam na moda, né, desde os persas e os indianos. E o Cardano, brilhantemente, toma conhecimento e gostaria de publicar, mas existe uma restrição que o próprio Tartaglia impôs. Isso não pode ficar de conhecimento. Então, o que faz o Cardano? Cardano e o seu aluno Ferrari, eles vão atrás da papelada que o Dalferro tinha deixado. E eles descobrem a papelada, desenvolvem, né, e publicam. E Cardano publica um livro, Ars Magna. Notem que o título ainda é latim e vai continuar sendo até no próximo século, né? E nessa Ars Magna, provavelmente, a gente tem o primeiro trabalho moderno da matemática ocidental. E aí aparece a solução da equação, né? Embora o Cardano dê os méritos, né? E essa solução, inclusive, é aproveitada pelo seu discípulo Ferrari para dar uma solução geral das equações de quarto grau. Ou seja, o que acontece? Uma equação de quarto grau vai cair numa equação de terceiro grau. A equação de terceiro grau vai ser resolvida pelo método Tartaglia. Tartaglia fica louco da vida, difama o Cardano, Ferrari toma as dores, Ferrari e Tartaglia se desafiam, Ferrari ganha e Tartaglia cai em desgraça. Então, esse pastelão aí em cima da equação de terceiro grau, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Aí existe a invenção dos logaritmos. O que existe em termos de logaritmos é exatamente o cálculo do juro composto, né? Eu tenho o montante, né, que é dado pelo capital,
1 mais taxa, e essa 1 mais taxa está elevado ao tempo de aplicação. E isso daqui envolve potenciação e envolve multiplicação. Com o uso dos logaritmos, o que acontece? A multiplicação se torna uma soma e a potenciação fica uma multiplicação. O problema vai ser construir tabelas de logaritmos, né? O pessoal vai gastar o lápis produzindo nesse meio tempo e vão representar um grande problema para a gente no terceiro científico. Uma outra coisa que existe é que, finalmente, né, existe uma notação matemática que vale até hoje, com sinais mais, menos, igual, raiz, e também a incógnita x. Quer dizer, naquele tempo não se falava em x, né? Se mencionava x por alguma coisa, mais um terço dessa coisa, mais um sétimo dessa coisa. E a gente representa agora por igualdades com o x, o que já é um baita progresso. Próximo, por favor. Então, essa é uma equação de terceiro grau. Essa equação de terceiro grau, se a gente for resolver pelo método do Tartaglia, vai dar alguma coisa que nem a linha de baixo em cinza. X igual a 4 mais raiz cúbica de alguma coisa que tem uma raiz quadrada no meio, mais a raiz cúbica de alguma coisa que tem raiz quadrada no meio. Isso é o que dá o método. Se, por exemplo, alguém, né, sacou que 6 é uma raiz da equação original, então significa que esses dois radicais que aparecem à direita na solução somam 2. E aí é muito interessante, se vocês tiverem paciência, tentar demonstrar que a soma desses dois radicais realmente vale 2. É uma demonstração muito bonita. O método é meio estranho, porque a gente troca uma variável por duas variáveis. E essas duas variáveis, com essas duas variáveis, cai-se numa biquadrada, e aí aparece a raiz cúbica, que é um negócio horroroso. Quer dizer, existe uma solução geral, mas essa solução não é cristalina, como a gente gostaria. Próximo, por favor. Bom, aí nós estamos em século XVII, né? E o século XVII, a matemática ganha um novo status de ciência, né? Existe a Royal Society, existe a Académie Française, e matemática ganha um novo impulso, é uma matéria importante aí. E aí existe uma virada de mesa fantástica. O Descartes, né, lança as bases da geometria analítica. O que significa? Significa que o Descartes ele inventa os gráficos. E através dos gráficos eu posso representar o comportamento de qualquer função. Então, a grande virada de mesa que existe é que, com esses gráficos, aquilo que era geometria passa a ser álgebra. Até então, a álgebra era geometria. Com Descartes, a geometria vira álgebra. E isso é fantástico. E o Descartes também inventa o número i. O que é o número i? Vocês devem ter lembrado que no ginásio, quando o delta dava menor que zero, a gente escrevia raízes imaginárias. O delta de uma equação de segundo grau. O que o Descartes fala? Ok, vamos dizer que eu tenha, por exemplo, a equação x2 igual a menos 4. Esse menos 4 eu vou substituir por 4 vezes i ao quadrado. Esse i ao quadrado vai valer menos 1. E o i vai ser a raiz quadrada de menos 1. Então, com isso daqui, ele cria uma unidade imaginária que é o i. E daí por diante, qualquer número que for raiz de uma equação de segundo grau vai ser um número complexo que vai ter uma parte real, sempre, desculpe, vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Do tipo, por exemplo, x2 igual a menos 4 vai ter duas raízes, 2i e menos 2i. Aí Newton e Leibniz, que eu não pus na fotografia,
filosofia, me desculpe, desenvolvem as ideias fundamentais de derivação, integração e cálculo infinitesimal. A figura do lado é muito ilustrativa, né? Eu tenho uma escada feita por vários degraus. E suponho que esses degraus são cada vez menores. E quando esses degraus são mínimos, a minha escada fica uma rampa. E essa é a diferença entre somatória e integral. E aí a integral vai ser muito importante e a partir do momento que eu tenho essa possibilidade de manipular a integral, eu vou conseguir transformar problemas do tipo qual é a área de um círculo ou qual é o volume da esfera, vão ser problemas do tipo mamão com açúcar. O inverso da integral é a derivada. E a derivada era alguma coisa que preocupava muito os matemáticos, do tipo, como é que eu posso traçar tangente a uma curva representada através de grau? Ah, faltou dizer uma coisa, que os dois eixos, x e y, né, que o Descartes trabalhava, e que são chamados de eixos cartesianos, porque ele também escrevia em latim, eles não eram perpendiculares na grande maioria dos exemplos que ele nos deixou. Eles ficaram perpendiculares por uma questão de conveniência e nos facilitaram muito a vida. Bom, os irmãos Bernoulli descobrem o número E, e esse número E é um número meio esquisitão, né? Mas, enfim, ele existe em vários casos. Né? Por exemplo, no modelo malthusiano, uma população cresce uma taxa proporcional ao seu tamanho. Isso é razoável para uma população saudável, harmônica, em condições ideais, com ambiente ilimitado, boa nutrição, ausência de predadores, imunidade de doenças, etc. Ele serve para explicar vários fenômenos, quer dizer, ele entra na composição da representação matemática de vários fenômenos, do tipo reações químicas, descarga de poluentes, absorção de medicamentos pelo sangue, decaimento radioativo, a distribuição de Poisson, onde E é um dos parâmetros, ele é usado em controle da qualidade, testes de aceitação de amostra. A curva de aprendizagem, que diz qual é o tamanho da minha produção versus o meu tempo de experiência, ela também é usada pelo número E. E esse número E, bom, nós vamos ver já como é que ele funciona. Finalmente, o Taylor diz o seguinte: qualquer função matemática, ou seja, que não seja um polinômio, mas tipo, por exemplo, o seno, a função cosseno, a função tangente, a função logaritmo, etc. e tal, ela pode ser representada por um polinômio. E no finalzinho do século XVII aparecem as primeiras calculadoras mecânicas, que são inviáveis, né, do ponto de vista financeiro, mas que elas funcionam. Só no próximo, para a gente ver alguma coisinha do que nós falamos. Próximo, isso. Então, por exemplo, a função e elevado a qualquer coisa é 1 mais x elevado a 1 fatorial, mais x2 elevado a 2, dividido por 2 fatorial, mais x a terceira dividido por 3 fatorial, etc. e tal, onde 3 fatorial, por exemplo, é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E essa é uma forma muito fácil de representar o número e. Se eu faço x igual a 1, por exemplo, e igual a 1, mais 1 sobre 1 fatorial, que é 1, mais 1 meio, mais 1 sexto, mais 1 24 avos, mais 1 120 avos, mais 1 720 avos. E a definição natural do E seria o limite para 1 mais 1 de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tende a infinito. Note o seguinte, quando n tende a infinito, 1 sobre n fica extremamente pequeno. Em compensação, ele é elevado a uma potência muito grande, que é n. Então, 1 mais 1 sobre n elevado a n, por incrível que pareça, vai tender a n. E do ponto de vista da representação de funções por polinômios, olha que bonitinho é o seno, né? É x menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos x7 sobre 7 fatorial, para. E o cosseno, 1 menos x2 sobre 2 fatorial, e assim por diante.
E a mais curiosa é o arco tangente x. O que é isso? É o ângulo em radianos cuja tangente vale x. E que vale x menos x3 sobre 3, mais x5 sobre 5, menos x7 sobre 7. E se em particular eu pegar o arco cuja tangente é 1, que é 45 graus, o π sobre 4, eu tenho que π sobre 4 é 1 menos 1 terço, mais 1 quinto, menos 1 sétimo, mais 1 nono, menos 1 onzeavos, que o nosso amigo Madhava já tinha chegado alguns séculos antes. Então, notem o seguinte, que a coisa vai ficando cada vez mais árida, porque as descobertas são cada vez mais maravilhosas, mas cada vez mais difíceis de entender para mim, e o pouco que eu entendo fica cada vez mais difícil de explicar para vocês. Próximo, por favor. Esse é o slide que eu mais gostei de fazer. Eu espero que vocês gostem de ver tanto quanto eu na hora de fazer. Uma questão de probabilidade. Ok, próximo. Então, primeiro, vamos dar uma olhadinha nessa figura no meio alto, né? Essa figura começa assim: na primeira linha 1, na segunda 1 e 1, na terceira 1, 2 e 1. O que é esse 2? É a soma do 1 azul com 1 verde da linha de cima. Da mesma maneira, esse 3 laranja na quarta linha é a soma do 1 verde mais do 2 amarelo da linha de cima. Ou até o 3 cinza é a soma do 2 amarelo mais um laranja da linha de cima e assim por diante. Qual é a graça disso, né? Estão representados nas linhas as combinações. Então, por exemplo, na segunda linha, é a combinação, o 1 azul é a combinação de 1, 0 a 0. O 1 verde é a combinação de 1, 1 a 1. Na terceira linha, eu tenho a combinação de 2, 0 a 0, a combinação de 2, 1 a 1, a combinação de 2, 2 a 2. Na quarta linha, as combinações de 3, 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Se eu pego ao longo das cores, eu tenho exatamente os números da sequência de Fibonacci. Então, por exemplo, 1 mais 1 verde dá 2. 1 mais 2 amarelo dá 3. 1 mais 3 mais 1 laranja dá 5. E assim por diante, né? E como isso, se isso não bastasse, eu tenho, por exemplo, eu tenho também as potências de 11. Então, por exemplo, na segunda linha, 11 é 11 a primeira, 121 é 11 a segunda, 1331 é 11 a terceira, 14.641 é 11 a quarta. Aí vamos na linha seguinte. Termina por 1, depois vem 5, depois vem 10. Bom, 10 põe o 0 e vai 1, então fica 11. Põe o 1 e vai 1, então fica 6. Então 1, 6, 1, 0, 5, 1 seria 11 a sexta. E assim por diante. Então notem que esse triângulo aqui, que por acaso já tinha sido imaginado pelo velho e bom Tartaglia, é o nome de triângulo de Pascal. E nós falamos também alguma coisa de cálculo combinatório nas entrelinhas, né? Que é exatamente combinações, né? Então, combinações é quando, num grupo de X elementos, eu escolho um certo número deles, sem ligar para a ordem. Por exemplo, eu quero formar uma comissão de 3 alunos numa classe de 10. Ok. Se eu pego Joãozinho, Pedrinho e Luluzinha, é a mesma coisa que pegar Luluzinha, Pedrinho e Joãozinho na comissão. A ordem não interessa, né? Agora, se eu quero dar uma medalha de ouro para o ganhador da classe, para o segundo da classe, uma de prata, e para o terceiro, uma medalha de bronze, aí a ordem interessa, e em vez de combinações, eu tenho os arranjos. E temos as permutações, quando em vez de escolher alguns dos elementos, eu pego todos. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 6 livros diferentes para distribuir entre 6 pessoas diferentes. As formas de distribuição são a permutação dos 6 elementos. Bom, só por isso já Pascal seria um cara muito importante, mas a longa correspondência entre Fermat e Pascal dá origem à teoria
das probabilidades. Quem é Fermat? Fermat é um matemático amador. Ao contrário de todos os outros que nós vimos até hoje, que eram, de certa maneira, ou completamente matemáticos profissionais. Então, Fermat fez uma longa carreira como juiz, né? E, apesar disso, fez umas descobertas incríveis com relação à matemática. O próximo, por favor. Então, essa é a origem de toda a teoria de probabilidades. Então, teve um cavaleiro francês que propôs para o Pascal e para o Fermat uma pergunta desse tipo. Eu mudei de propósito o nome das pessoas. Tá? Clara e Corona jogam cara e Corona. O primeiro que vence 10 vezes ganha uma aposta de R$ 160. Clara já venceu 8 vezes e Corona 7, quando o jogo é interrompido por motivo de força maior. Então, esses R$ 160 têm que ser divididos entre as duas pessoas. Como é que a gente tem que fazer? Então, a primeira pergunta, e esse é o lado genial da solução, é a seguinte. Bom, eu já fiz 8 mais 7, 15 rodadas, certo? Quantas rodadas eu preciso chegar, no máximo, para que eu tenha um vencedor? O que vocês acham? Sendo que o vencedor é o primeiro que vence 10 vezes. Bom, silêncio mortal, né? A resposta é 19. Porque no 20, para chegar no 20, alguém já chegou no 10, na 19ª rodada. Então eu posso terminar o jogo, não na 16ª rodada, porque ainda faltam duas para chegar até 10, pelo menos, né? Mas posso acabar na 17ª, na 18ª e na 19ª. Então, o que fazem Pascal e Fermat? Eles mapeiam todas as possibilidades de cara e coroa nas 4 rodadas seguintes, na 16, na 17, na 18 e na 19. Não importa se o jogo termina na 17, porque o cara que jogou a Clara, né? A Clara, que já ganhou 8 vezes, chega no 10 se ganhar as duas. Aí o que eles fazem? Eles consideram todos os resultados possíveis. Então, a 18 e 19 seriam cara a cara, cara coroa, coroa cara ou coroa coroa. E com isso daqui, no próximo slide, eles mapeiam todas as possibilidades, que são 2 elevado à quarta potência, 16. Em cada possibilidade, eles apontam um vencedor. Né? Então, por exemplo, naquela CKK, o C, a cara vence, né? Chega no 10. Na verdade, não pouco importa se depois vem KK, o KC, o CK, o CC. E, por exemplo, na última, do lado esquerdo, eu tenho CKKK, que significa que o K vence, chega a 10, enquanto a coitada do C só chega na 9. E aí contam, né? Dessas 16 possibilidades, e que prováveis, né? Porque é tudo jogo de cara e coroa, a minha cara vai vencer 11 vezes e a minha coroa vai vencer 5 vezes. Então, o justo seria dar R$ 110, que são 11 16avos para a Clara, e 5 16avos, que são R$ 50 para a coroa. E com isso daqui está iniciado toda a probabilidade. Próximo, por favor. Então, o próximo é possível. Wagner, faz um favor, conta para mim quantos estão os presentes. Só conta, não precisa saber quem são. Não entendi, Carlos. Você quer saber o número de slides que ainda Quantas tem? pessoas estão presentes? Ah, aqui, 31, 31, 31. 31, 31. Tá, então vamos lá. Supondo que todos os dias do ano sejam equiprováveis, para que tamanho da população, quer dizer, a partir de quantas pessoas, né, a probabilidade de dois adversariantes de duas pessoas fizerem aniversário na mesma data é maior que 50%. Então, o que eu estou quase jurando para vocês é que nessa população de 31 pessoas que me assistem pacientemente, eu tenho pelo menos duas que fazem anos na mesma data. Por quê? Né? Bom,
A primeira pessoa não conta, ela tem 366 possibilidades de ter nascido. A segunda pessoa, ela tem que nascer num dia diferente da primeira. A terceira pessoa tem que nascer num dia diferente da segunda e da primeira. A quarta pessoa tem que nascer num dia diferente das três primeiras e assim por diante, né? Então, a cada momento, eu tenho a minha probabilidade dessa pessoa ter nascido num dia diferente. Por exemplo, a primeira é 1, é 366 em 366, mas a segunda já é 365 em 366, porque eu excluo a primeira. A terceira pessoa é 364 sobre 366, porque já excluo a primeira e a segunda e assim por diante. Quer dizer, a cada pessoa nova que vai entrando, ela tem uma probabilidade de ser diferente, nascida num dia diferente das outras, igual a cada vez um número menor dividido por 366. Bom, beleza. Isso daí dá origem a números, né, do tipo um pouco menor que um pouco menor que 1, e assim por diante. Agora, quando eu vejo qual é a probabilidade da terceira pessoa ser igual a alguém que já apareceu, a primeira ou a segunda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar a probabilidade da terceira tá nesses 300, tá nesses 2 dias que já apareceram. Ou seja, é a probabilidade dela ser diferente da 2 e da 2 ser diferente da 1. Então eu tenho um produto de probabilidades que no fundo, vai dar uma probabilidade desacumulada, e quando a gente chegar em 23 pessoas, essa probabilidade já é maior que 50%. Está assinalado em vermelho. Deu para entender o raciocínio? Então, resumindo, né, se a terceira pessoa tem que ser diferente da segunda e da primeira, mas a segunda tem que ser diferente da primeira também. Então, eu tenho uma probabilidade dela ser igual a uma das duas, e eu tenho também um complemento, que é a probabilidade dela ser diferente. E rapidamente, né, essa probabilidade vai caindo, quando chegar a 50 pessoas, 97%, a probabilidade é que tem pelo menos duas pessoas que aniversariam no mesmo. Bom, finalmente, né, eu vou ilustrar a probabilidade com um jogo de 7 euros. Um joguinho de 7 euros, e naturalmente esse jogo de 7 euros vai ser, como o próximo slide mostra, um jogo de futebol. Então eu vou lembrar do jogo Brasil e Croácia na Copa de 2022, né, que foi patético, né, pela quantidade de EC que houve, né? Então, por exemplo, tudo começa quando o Danilo cobra o lateral. Ele cobra um lateral para frente, ele podia ter cobrado para trás. Era muito mais justo que ele cobrasse para trás para fazer hora. Mas o que ele provavelmente pensou? Ele disse o seguinte: nossa, a Croácia está mordendo o Brasil direto. Então eu vou jogar a bola para frente, e quanto mais a bola tiver no nosso ataque, mais difícil fica para eles. Então eu diria, né? Se ele jogasse para trás, ele tinha a probabilidade de 60%. Estou chutando o número, né, evidentemente. E se ele joga para frente, como realmente aconteceu, eu tenho 40% de probabilidade. Bom, ele manda para frente e manda a bola para o Pedro. E o Pedro acerta um bom passe para Fred. Probabilidade: 50% probabilidade de acertar e 50% de probabilidade de errar, porque não era tão simples assim. Ok, vamos em frente. Fred disputa contra o adversário e ganha. Bom, nesse momento ele divide a bola com o melhor defensor da Croácia, aquele cara que, lembra, do jogava de máscara, o Gvardiol, né? A probabilidade de ganhar disputa contra um bom zagueiro é 30%, né? E a probabilidade de perder é 70%. E aí a bola espirra, né? E espirra exatamente para o melhor dos croatas, que é o Modric, né? O Modric está sendo marcado pelo Casemiro na época. Bom, o normal seria, né, o Casemiro fazer uma falta no Modric.
80% de probabilidade. Mas o Casemiro e o Modric foram parças no Real Madrid. E o Casemiro não vai machucar o Modric. Então a gente está, vamos dizer, com uma probabilidade de 20%, né, de continuar do jeito que está. Aí, próxima, nossa defesa está com mais de 3 elementos. É o que se espera, né? Embora o lance fosse para frente, o Fred já estava perdido lá no fundão e o Casimiro já tinha perdido, né, a bola para o Modric, eu deveria ter pelo menos 3 elementos na defesa. 50%, 50%. Os jogadores do Brasil estão em boa condição física. Bom, isso é o mínimo que se esperaria do Tite, né? 70%. Mas ele, nessa hora, já tinha colocado caras em má condição física, que estavam retornando de lesão, né? E com isso daqui, enfim, perdeu-se mais uma chance. Finalmente, né? Existe a jogada pela esquerda, existe o chute do gol do Petkovic, né? E o chute ao gol do Petkovic desvia Marquinhos. Podia ter desviado, podia não ter desviado. Vamos dizer, 50% de cada. Bom, todas essas condições do EC, dão 40% vezes 50%, estou indo na coluna direita, né? Vezes 70%, vezes 50%, vezes 50%, vezes 40%, vezes 50%. Ou seja, a probabilidade de dar o que deu era da ordem de 2, não, de 3 por mil. Mas deu o que deu. O improvável também acontece. Deu para pegar o espírito da coisa, né? Quer dizer, era necessária muita coisa para acontecer o que aconteceu. E aconteceu. Muito bom. Próximo, por favor. Bom, aí a gente vai passar para o Euler, que é o grande representante do século XVIII, e existe uma máxima do lado esquerdo, né, que tudo que se pode construir com régua e compasso pode ser construído somente com compasso. Essa aqui é a frase de um italiano chamado Mascheroni, que publica um livro e mostra todas essas construções. E eu tive a pachorra de tentar ver como é que ele resolveu, por exemplo, dividir um segmento ao meio só com o compasso. Meu Deus do céu, pelo amor. Tá? Vocês imaginem uma coisa pior. Obter o centro de um círculo. Então existe uma figura. Círculo, né? E ele me pergunta, qual é o centro, qual é o raio? Nossa Senhora, mas é possível. Então existe essa chance, embora o maior matemático do século XVIII seja o Euler. Então vamos lá, próximo, por favor. Bom, Euler está associado ao problema das 7 pontes de Königsberg. Königsberg é uma cidade que hoje fica uma palavra que eu não devia falar, num exclave russo, né? Ou seja, num pedaço da Rússia que fica fora da Rússia. Ele fica hoje limitado entre Polônia e Lituânia. E a cidade hoje em dia chama-se Kaliningrad. Né? Naquele tempo, havia 7 pontes que, enfim, juntavam, né, os vários setores da cidade, que eram 2 ilhas, né, e 2 áreas densamente habitadas externamente. Né? E as pessoas de bem de Königsberg, elas tentavam, nos seus domingos, né, passear pelas 7 pontes, tentando fazer eu não, que não pudessem passar pela mesma ponte mais do que uma vez. Né? E esse problema parecia insolúvel, porque as pessoas não conseguiam resolver mesmo, né? E porque não existia nenhuma teoria matemática apoiando o assunto. E aí o nosso amigo Euler, no próximo slide, ele inventa a teoria dos grafos. E ele diz: um grafo só pode ser percorrido se todos os seus nós são de grau par, ou 2 deles são de grau ímpar. Então ele representa as 2 partes densamente habitadas por azul e vermelho, né? O agente representa,
o centro da cidade com uma bolota laranja e uma bolota branca como a outra ilha. Esses 4 pontos, vamos dizer, ele chama de nós. E as 4 e todas as pontes, né, ele chama de arestas. Né? Se vocês verificarem, vocês vão ver que do nó azul partem 3 arestas. Do nó laranja partem 5. Do nó vermelho, 3. E do nó branco, 3. O que significa? Todos são ímpares. O que Euler diz é que só poderia ser feito isso, só poderia atravessar todas as pontes passando uma vez por ela se ou todas fossem de grau par, e nesse caso ele fala mais, aí o meu ponto de partida é o meu ponto de chegada, ou se só 2 forem de grau ímpar. E aí, nesse caso, eu parto de um e chego no outro. Nesse caso, é possível? 3, 5, 3, 3. Então, gente, todas são de grau ímpar, então não é possível, como o Euler demonstrou, né, passar por todas elas uma vez, por cada uma delas. Aí aparecem variações que não são devidas ao Euler, mas são muito interessantes, que aparecem no próximo slide. Próximo, isso. Aí o príncipe azul, né, aquele que mora, né, no lado azul, ele constrói uma ponte para que ele consiga efetuar o passeio, começando pelo castelo dele e terminando no centro da cidade. E aí pergunta-se de que jeito que ele vai montar essa ponte. Né? E assim que a gente tiver a resposta disso, aí vai ter o príncipe vermelho, que é invejoso, né? Que vai dizer o seguinte: eu quero fazer a mesma coisa, eu quero prejudicar o príncipe azul. Eu quero chegar no centro da cidade e eu não quero que o príncipe azul consiga. Né? E finalmente existe o bondoso bispo da cidade que constrói uma 10ª ponte, né? E aí com isso ele libera geral. Então todo mundo pode passear pelas 10 pontes, partindo de qualquer delas e fazendo o percurso de passar por uma ponte, por cada ponte uma única vez. Não vou resolver isso, mas sei lá, se vocês quiserem, o PowerPoint disso vai ficar disponível e vocês podem quebrar a cabeça. Próximo, por favor. Bom, aquelas fórmulas que eu mostrei no slide anterior, elas não estão de graça. E o Euler descobre que, juntando a expansão do E elevado a x, a expansão do cosseno e a expansão do seno, ele demonstra a identidade que E elevado a x é igual ao cosseno de x mais I seno de x. E aí ele particulariza para x igual a π. E aí fica que E elevado a π é igual ao cosseno de π, que é menos 1, mais I seno de π é zero. E aí aparece a identidade E elevado a π mais 1 igual a zero, que é a fórmula mais bonita da matemática. Essa igualdade, ela reúne 5 importantes constantes da matemática clássica, né? Que seriam esses números que... Não, ainda não. Vai. Esses números que não têm nada a ver um com o outro, que seriam E e π, né? E que, no entanto, E elevado a π vale menos 1, mais 1 e mais o zero. Né? Ou seja, a aritmética, representada pelo zero e pelo 1, a álgebra, que é representada pelo I, a geometria pelo π, a análise pelo E. É uma fórmula fantástica. Próximo, por favor. E, finalmente, né, aquilo que a gente aprende no cursinho como vejo-a mais feliz igual a 2, que relaciona os vértices, as arestas e as faces de um polígono convexo, né? Número de vértices menos número de arestas mais número de faces vale 2. Né?
E com isso daqui existem os únicos poliedros regulares, os poliedros de Platão, que já existiam no tempo do Pitágoras, né? Cada um com suas peculiaridades. Né? Então, vértices são os pontos, né, onde chegam as arestas. As faces, o número de faces dá o nome do poliedro. Então, eu tenho primeiro um tetraedro, o segundo é um cubo ou hexaedro, aí eu tenho um octaedro, que seriam duas pirâmides quadradas, né, uma ao contrário da outra. Aí eu tenho dodecaedro e cosaedro, e é só. E cada uma com seus número de vértices, arestas e faces a conferir. Né? E a sua importância em tempos passados, porque o tetraedro representava o fogo, o cubo a terra, o octaedro o ar, o icosaedro a água, e o dodecaedro, que seria o quinto universo, o quinto elemento seria o universo. Próximo, por favor. E aí a gente chega no grande matemático do século XIX, que é o Gauss. Né? Uma frase muito bonita: uma catedral só se torna uma catedral quando o último andaime for removido. O que significa o seguinte, que toda construção tem que ser limpa. Enfim, é uma ideia de coisa bonita, né? De estética na matemática. E a matemática é a rainha das ciências. E como é que é? A matemática é a rainha das ciências. E, opa, perdi meu zoom. Vamos lá. A A matemática é a rainha das ciências. matemática é a E a rainha teoria das dos números ciências. é a rainha Isso, das matemáticas. Isso. isso. Obrigado. Bom, vamos ver então alguma coisa do Gauss. Primeiro, o próximo slide, né? O Gauss era um menino prodígio. Isso. E apresentaram para ele, quando ele tinha 9 anos, 8, 9 anos na escola, um problema, né, para manter a classe quieta, né? O professor disse o seguinte: olha, eu quero que vocês calculem a soma dos 100 primeiros números naturais. Bom, o que a gente sabe hoje, né? Que nós temos uma progressão aritmética de 100 termos, né? E nós temos uma fórmula que dá a soma da progressão aritmética de 100 termos, né? Que é o primeiro mais o último dividido por 2, multiplicado pelo número de elementos. Quer dizer, 1 mais 100 dividido por 2, multiplicado pelo número de elementos, 100, que dá 5.050. O Gauss não conhecia naturalmente essa fórmula. Ele ainda não tinha sido treinado em progressões aritméticas, com 9 anos. Mas o que ele reparou? Ele reparou que 1 mais 100 dá 101, que 2 mais 99 dá 101, que 3 mais 98 dá 101, e que essa história daqui se repete 50 vezes. Então, o que ele fez? Ele fez 101 vezes 50, que dá, sei lá, 5.000, é isso? Não, sei lá, dá qualquer coisa. 5.050, provavelmente. E ele foi correndo mostrar para o professor, e o professor achou que aquilo era um blefe, que o cara tinha errado, que ele não sabia absolutamente nada. O Gauss demonstrou para ele, aos 9 anos, ele já era um gênio. Ele já era 3 anos quando ele corrigiu uma conta do pai. Né? O que o Gauss fez foi aproveitar os eixos cartesianos para representar os números complexos. Então, o eixo do x representa a parte real, o eixo dos y representa a parte imaginária, e isso foi imortalizado num selo que a República Alemã fez em homenagem ao Gauss. Próximo, por favor. Deve-se ao Gauss o teorema fundamental da álgebra. Ele diz que todo polinômio de coeficientes reais ou complexos de grau maior ou igual a 1 admite ao menos uma raiz complexa. Ok, então se eu eliminar essa raiz complexa, ele fica de grau menos 1, e aí fica claro que todo polinômio de coeficientes reais ou complexos tem n, de grau n, tem n raízes complexas, o que é extremamente importante para toda a teoria dos polinômios. Próximo, por favor. Bom, aí ele vai para o lado. O que eu posso construir dos polígonos regulares com régua e compasso?
que nós aprendemos, né, na escola? Que nós podemos construir um triângulo, né? E aí o hexágono, o dodecágono, quer dizer, sempre dividindo os lados por dois. Eu posso construir também um quadrado e sempre dividindo os lados por dois, posso construir um octógono e assim por diante. Eu posso construir o pentágono por conta daquele ângulo de 72 que eu sei construir por aquela fórmula do segmento áureo, né, ou da fórmula perfeita. E o pentágono e os seus e o decágono e assim por diante. E o Gauss mostra também que existem outros caras que podem ser construídos por régua e compasso. Por exemplo, o polígono de grau 17, com 17 lados, o polígono com 65 lados e assim por diante. Tudo isso ele demonstra. Antes que eu vire para a próxima, eu queria contar para vocês uma coisa da informática. A informática está muito preocupada em manter programas, quer dizer, que uma vez feitos, eles fiquem mais ou menos imexíveis, né? E hoje em dia, por exemplo, se eu tiver num banco, eu tenho uma aplicação financeira que pode cair pode ficar livre, né? Daqui, por exemplo, a 2 anos, né? Mas daqui a 2 anos, esses 2 anos calculado como se deve, não pode cair no sábado, não pode cair no domingo, não pode cair num feriado nacional, não pode cair num feriado local e não pode cair num feriado móvel, que é Páscoa, que é Carnaval, que é Corpus Christi. Bom, isso é a matemática financeira de hoje, né, que nos obriga, né, a escrever programas que valham para todo sempre. E para isso daqui eu preciso colocar dentro de programas ou tabelas, né, dizendo o que acontece a cada ano, fórmulas que permitam me dizer que uma determinada data, daqui a 720 dias, não cai no sábado, não cai no domingo, não cai no segunda de carnaval, não cai na independência do Brasil. No caso do Gauss, o problema foi até pior, né? A mãe dele não se lembrava em que dia o próprio Gauss tinha nascido. E ela, além disso, era analfabeta e nunca registrou a data do nascimento. Ele só lembrava que ele tinha nascido numa quarta-feira, 8 dias antes da festa de Ascensão, que corresponde a 39 dias depois da Páscoa. Então, o que fez o Gauss? Querida mamãe, eu vou fazer para você, especialmente para você, a fórmula de Páscoa, né? A fórmula que dá quando cai a Páscoa. E ele escreveu uma fórmula, né, que, através de uma série de divisões e de somas, né, permite calcular em que dia de março ou em que dia de abril, dependendo do resultado, cai a Páscoa. Eu vou apresentar simplesmente a fórmula sem discuti-la. Próximo slide, por favor. Essa fórmula está com data de vencimento, tá? Que, se não me engano, é 2037. Mas já apareceram com novas fórmulas que são mais perfeitas e que funcionam no passado, no presente e no futuro. Ok? Finalmente, né, o que eu posso falar do Gauss? Próximo slide. O Gauss inventa a curva normal, né? Essa curva normal tem o nosso amigo E como parâmetro, né? E ela tem mais dois parâmetros, que são a média e o desvio padrão. E essa curva normal é para populações boazinhas, né? Para dar um exemplo prático de curva normal, se a gente pegava a altura das pessoas, por exemplo, de sexo masculino, só feminino, elas se distribuem mais ou menos de acordo com a regra, com a lei normal de Gauss, apenas levando em conta que, como a gente para de medir nos centímetros, isso daí não é uma curva totalmente contínua, mas é uma curva mais discreta. Mas as propriedades são muito próximas disso e a gente pode raciocinar como se fosse uma curva normal. E uma frase linda do Gauss é: obtive meus resultados, mas faz tempo, mas ainda não sei como chegar até eles. Próximo, por favor. Aí a gente vai para depois de Gauss. Então nós estamos no século 20, um pedaço 19, no 20, 21, né, que a matemática fica cada vez mais complexa, fica cada vez mais fluida, né, que
Está cada vez mais difícil de mostrar as coisas, mas vamos dar uma ideia do que ocorre. Uma das coisas que sempre encafifou os matemáticos foi o seguinte: esse postulado de Euclides é necessário ou não? Né? Então, se ele for necessário, próximo slide, por favor, eu tenho geometria euclidiana, que no fim das contas eu posso reescrever o postulado de Euclides através dos seus vários equivalentes, uma paralela, uma reta para um ponto externo, existe, e é única. E aí, o que aconteceria se eu negasse ah, essa afirmação, esse postulado? Então, eu poderia dizer o seguinte: o que existe infinitas retas, e aí eu desenvolvo toda uma geometria que se chama hiperbólica, que o próprio Gauss participou nessa construção dessa geometria, e aí a soma dos ângulos inteiros de um triângulo é menor que dois retos. E a segunda, não existe reta alguma que é paralela. E aí eu tenho uma geometria chamada elíptica, o Riemann foi o pioneiro, e aí eu tenho que a soma dos ângulos internos de um triângulo é maior que dois retos. Então essas três geometrias, a euclidiana e as duas não euclidianas, começam a andar em paralelo com propriedades próprias, né, de cada uma. A gente na escola só aprende euclidiano. Próximo, por favor. Bom, aí existe um cara chamado Hilbert que publica Problemas Futuros dos Matemáticos. Ele faz uma lista de 23 problemas. E esses 23 problemas ele joga para a posteridade, e a posteridade, devagarzinho, vai resolvendo alguns deles e deixando outros ainda por resolver. Um deles, por exemplo, lei de formação dos números primos. A gente sabe que os números primos são infinitos, desde faz tempo, mas a gente não tem uma regra de formação clara da lei dos números primos. E isso ainda falta demonstrar. Aí, o, em 1994, se não me engano, é demonstrado o último teorema de Fermat. Então, lembra, né? Fermat era aquele matemático amador, mas ele já tinha dito o seguinte, que se n é maior que 2, não há números inteiros a, b e c, tal que a elevado a n é igual a b elevado a n mais c elevado a n. Quer dizer, depois de a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, não é possível que eu tenha a ao cubo igual a b ao cubo mais c ao cubo, como números inteiros. Isso daí foi quebrando a cabeça de vários matemáticos, até que no fim tivemos uma solução muito elegante, mas que eu sinceramente não entendi. Próximo, por favor. Bom, a classificação dos números como números naturais, reais, racionais, é antiga. Né? Então, os naturais são de um em diante, os inteiros, né? Os, os inteiros mais o sinal, e são os naturais mais o sinal. Aí eles podem ser escritos em forma de fração, que são os racionais. E aí tudo aquilo que escapa disso são os irracionais. Né? E os irracionais, com o tempo, eles foram divididos em duas categorias. Os algébricos, que são aqueles que a gente pode obter como solução de uma equação de coeficientes reais. Então, por exemplo, raiz de 2 é a solução da equação x2 igual a 2. Mas não existe uma, uma equação de coeficientes reais que tenha π como solução. Então, os números irracionais foram divididos em algébricos e transcendentais. E a prova que esses determinados números, tipo π, e, etc., são transcendentais, foi obtida nesses últimos 2 séculos. Ainda falta nessa figura os complexos, né, que abraçam os reais, adicionando a parte imaginária. Uma outra coisa bonita que aparece na matemática recente, próximo slide, por favor, é a teoria dos conjuntos. Essa teoria dos conjuntos eu representei através de 2 exemplos mais tranquilos. Né? Então, o que existe? Existe, no primeiro deles, os múltiplos de 2, os múltiplos de 3, de 4, de 5, de 7, e a interrelação entre eles que realmente define os múltiplos comuns. Né? E por alguma coisa que é exclusiva, por exemplo, do 4 e do 5, que é o 20, né? Então é a figura verde cruzada com a figura bege,
e cruzada com nenhuma outra, eu tenho um mínimo múltiplo comum, que é 20. O interessante dessa figura é que ela não tem os múltiplos de 6. Por quê? Hein? Porque todo múltiplo de 6 é ao mesmo tempo múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Então não vale a pena eu gastar mais tempo botando 6. Em compensação, o 4, sim, porque existem múltiplos de 4 que não são múltiplos de 3. Esses diagramas de Venn, eles aparecem de diversas formas, né? E o que eu tenho mais à direita são diagramas obtidos com os operandos booleanos. Então, por exemplo, eu tenho o operando OU. Se o meu sorvete for de chocolate ou de baunilha ou de morango, eu tenho, basta que um dos sabores seja satisfeito, que está satisfeito tudo. Né? Em compensação, se eu tiver o de morango e o de baunilha, só me interessa, desculpe, chocolate, baunilha e morango. Então seria a interseção dos três, onde as três figuras têm pontos em comum. E finalmente eu tenho o chocolate e baunilha, não, morango e baunilha, mas não chocolate, e aí se exclui o chocolate, né? Então o só morango, o só baunilha e o só morango e baunilha é que interessa. Né? Aí seriam os operandos booleanos principais, e falta ainda aí um quarto operando que é o exclusivo. O exclusivo significa o seguinte, que se eu falo morango, o exclusivo baunilha, seria exatamente só a parte cor-de-rosa e a parte amarela. A interseção entre as duas não faz parte. Okay? Bom, vários problemas foram resolvidos e um dos problemas interessantes aparece no próximo slide, que é com quantas cores eu faço um mapa. Eu posso colorir um mapa. Então, vocês imaginem, só para simplificar, Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai. O Paraguai ele fica encapsulado pelo Brasil, Argentina e Bolívia, que também se limitam entre si. Então está bem claro que eu preciso um mínimo de 4 cores para representar 4 cores diferentes para representar esses países. Na Europa você tem alguma coisa equivalente com Bélgica, Alemanha e França que encapsulam Luxemburgo. Então que Luxemburgo se limita com os três se limitam entre si também. Bom, será que 4 é o número máximo? E a resposta é sim, isso foi demonstrado. Vejam vocês, a partir da teoria dos grafos de Euler. Só considerando aí que se eu tiver nesses meus mapas também representado o mar, que normalmente aparece em azul, né? Imagine assim, eu tenho o mar azul, eu tenho o Brasil, eu tenho a Argentina, que se limitam com o mar, e se limitam entre si. E aí, finalmente, eu tenho a Bolívia e o Paraguai, que se limitam com o Brasil e a Argentina. Portanto, tem que ter cores diferentes do Brasil e da Argentina. Bom, significa que um deles vai ter que ter a cor do mar. Então, essa teoria aí das cores é excluindo o mar. Ok? Próximo, por favor. Eu acho que eu vou pular todos esses do homem que calculava. Tudo bem? Eu ia mostrar, falar que o homem que calculava é coisa nossa. Só passa rapidinho o próximo slide. Isso, ele é brasileiro, né? Ele tem uma formação bastante renascimental, né? Deu aula de tudo quanto é matéria, se apaixonou por matemática, escreveu pelo homem que calculava, e tem dois problemas clássicos do homem que calculava, que o primeiro é dividir os, os 34 camelos, né? E o segundo é quantas moedas um viajante que apareceu de repente e dividiu os pães com dois viajantes, ele deixou 8 moedas, como é que eles devem dividir as moedas?
O primeiro problema é bem pirotécnico, eu não acho interessante. O segundo eu acho interessante, que ele traz uma resposta não usual. E vai virando, Ju, por favor, Wagner. Primeiro problema, o segundo problema, a solução está aí, depois eu posso deixar o PowerPoint. E, finalmente, um problema de lógica bonitinho, de dois matemáticos que se encontram, e o cara, aparentemente, o dele só dá uma informação, e o outro consegue matar a idade das três meninas, cujo produto das idades é 36. É um problema mais de lógica e matemática, sempre lembrando que o cara, né, da semiótica, que é o, sei lá como é que fala, Peirce, se escreve, eu já vi falando Peirce, já vi falando Peirce, esse cara daí foi um grande matemático de tradicional família matemática. Ok, próximo, por favor. Brincando de Excel. Esse daqui provavelmente também eu vou pular, mas que eu só da ideia é o seguinte, eu estou calculando o Fibonacci. Volta só ao anterior, por favor. O anterior. Não, anterior. Anterior. Isso. Estou calculando o Fibonacci, né? E, bom, o Excel é ótimo para fórmulas, né? Então, eu vou representando os vários números que fazem a sequência de Fibonacci com fórmulas, né? E quando eu chego no 987, né? Aí eu vejo que ele já está com 6 casas decimais exatas, né? E notem o seguinte, que se eu pegar a segunda linha, a quarta linha, a sexta linha, a oitava, a décima, etc., eu estou vendo que o número sempre cresce. E se eu pegar a terceira, a quinta, a sétima, a nona, etc. e tal, o número sempre decresce. O que significa que eu tenho intervalos cada vez menores, né? E dentro desses intervalos vai ter o número do Fibonacci. Próximo, por favor. Aí eu mostro o E calculado de duas maneiras. A primeira pelo limite, né, de 1 mais 1 sobre n elevado a n, que eu preciso chegar a 10 milhões para ter a precisão com 6 casas decimais. E o segundo, que eu uso a fórmula, que é E igual a 1 mais 1 mais meio mais 1 sexto mais 1 24 mais 1 sobre 20 do desenvolvimento, né, que eu já chego na 12ª, na 11ª interação com a precisão de 6 casas decimais. E, finalmente, eu mostro o π, no próximo. O π calculado pelo método do Arquimedes, né, por falta e por excesso, isso eu estou mostrando por falta. Então, eu parto do hexágono, aí divido o número de lados por 2, né, e cada vez mais a circunferência está sendo aproximada pelo perímetro, né? E quando eu tenho um polígono de 24 mil, não sei quantos lados, eu tenho um π com precisão de várias casas decimais. E aí eu tenho outra fórmula de calcular o π. O π sobre 4 é arco tangente de 1, né? Aquela fórmula do Madava. E, enfim, essa fórmula chega, mas chega demorando muito. Então eu usei o π sobre 6 para calcular, que chega muito mais rápido, que com poucas interações eu já chego na sexta casa decimal. E aí existem as várias línguas, né, que dão nomes diferentes, que dão fórmulas diferentes para o π, através de palavras. Próximo, por favor. É mais bonito o francês, que já é para prendre nombres de tirosage. Então, que tem 3 letras, tem 3 algarismos, tem 3 letras. J tem, tem um algarismo, M tem 4, A 1, FER 5, aprendre 9, e assim por diante, né? E não adianta ir muito além do que está, porque tem uma, se não me engano, tem uma palavra com 5 letras, depois disso, próximo algarismo é 0 e não existem palavras com 0 letras. Próximo, por favor. Atenção, Ivan! Ramanujan, o homem que viu o infinito. Esse Homem que viu o infinito é um filme que existe ou existia na Netflix, que vale a pena assistir, né? O próximo, pode pular, Wagner? Pode pular. E aí existe uma demonstração do Ramanujan que é muito interessante, que é assim: suponham que eu queira saber a soma dos primeiros números inteiros. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, na soma infinita, porque afinal ele viu infinito. Aí o que ele cria é uma outra série, né,
Série são essas coisas daí, né, que vão até o infinito e tem a mesma raiz que as séries que a gente vê na televisão, que elas nunca acabam, né? Sempre existe uma continuação. Bom, enfim, existe a série A, que é um menos um mais um menos um mais um menos um, etc, etc. Então, o que que ele faz é o seguinte, o Ramanujan. Ele pega um menos, e aí ele coloca tudo aquilo que existe depois disso entre parênteses, né? E com isso daqui, ele coloca de novo um menos um mais um menos um mais um menos um, etc., entre parênteses. E essa soma, claramente, vale um menos A. O que significa que se o A é igual a um menos A, é porque A vale meio. Absurdo, né, gente? Quer dizer, eu tenho um número, uma soma de números inteiros que deu uma fração. Então, provavelmente, isso tem um furo. Aí ele constrói uma segunda série, que é essa, B igual a 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 menos 6. E ele faz a conta A menos B. Então, de novo, né, ele bota entre parênteses o B, desenvolve, né, menos vezes menos dá mais, e assim por diante, e vai consolidando. Né? E com isso daqui ele chega, eu estou pondo em vermelho os caras que se anulam entre si, e eu estou pondo em preto os caras que se somam entre si, e com isso daqui eu tenho mais 2 mais 4 mais 6 parará, 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 que é o B, e a soma dá mais um menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 que é o próprio B. O que significa que o A menos B é igual ao B. Então o B é A sobre 3 e o B vale um quarto. Aparentemente outro absurdo, né? Porque eu tenho uma soma de números inteiros que, no entanto, dá uma fração. E aí, finalmente, o grande milagre. Né? Ele pega o B e tira aquele S que está na primeira linha. Né? E aí, fazendo todas as contas, de novo, os uns e os menos um se anulam, o 3 e o menos 3 se anulam, e o resto sobra. 4, 8, 12, parará, 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 que é 4 vezes o próprio S. Então, B menos S é igual a 4S, S é igual a menos B sobre 3, S é igual a menos 1 sobre 2. Meu Deus do céu, quer dizer, eu tenho uma soma de números inteiros, que é dada por S, né? Essa soma não só deu uma fração, mas deu uma fração negativa. Essa aí vamos atrás das causas, né? Ok? Que seria o próximo slide. Então o que acontece? Essa soma, essa primeira A igual a 1 menos 1 mais 1 menos 1, etc. Tal, eu posso escrever de diversas formas. Então eu posso, por exemplo, juntar o 1 e o menos 1, somar o próximo 1 e menos 1, somar o próximo 1 menos 1, etc, etc. Eu tenho uma soma de zeros que dá zero. Ou eu posso escrever de novo A na linha seguinte, como 1 menos 1 menos 1, menos 1 menos 1, blá, blá, blá. E eu tenho 1 menos uma série de zeros, que dá 1. Ou seja, para a mesma série A, eu tive três resultados. O do Ramanujan, que era meio, esse nosso primeiro, que deu zero, esse nosso segundo, que deu 1. O que significa o seguinte, essa série pode dar vamos dizer, qualquer resultado, qualquer é meio exagerado, mas interpretem assim, desde que as coisas sejam montadas do jeito que nos convém. Então, o que existe na matemática, claramente, é que existem séries convergentes. Então, por exemplo, né? 1 mais meio, mais 6/8, mais 24/8, mais 7/20, converge para o E. Ok. 1 menos, como é que era? 1 menos 1/3, mais 1/5, menos 1/7, parará, parará, converge para π sobre 4. Eu tenho também coisas divergentes, por exemplo, a minha soma original, que quando eu tenho S igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 indo até o infinito, isso aqui é um infinito. Ela diverge para o infinito. Mas existem também as séries indeterminadas que vão para o lado que eu tiver, que podem dar meio,
que pode dar 0, que pode dar 1, dependendo do lado que eu tiver virado, né? E com essas daqui não vale a propriedade associativa que eu usei tanto na demonstração do Ramanujan quanto nas composições que eu fiz, no 1 menos 1 entre parênteses. Então esse é o furo da demonstração dele, que ele naturalmente reconheceu. Quer dizer, a graça dele era mostrar que quando eu trabalho com séries indeterminadas, eu não posso garantir absolutamente nada. No filme, no finzinho do filme, ele recebe a visita do protetor dele, que é o tal de Hart, por sinal grande matemático, né? E ele pergunta para o cara, para o Hardy, como é que você veio aqui? Ele morreu muito jovem, né? Ele morreu doente. E o cara falou, eu vim de táxi. Ele olha para fora, vê um táxi, vê a chapa do táxi, e a chapa do táxi é 1729. Nós estamos, vamos dizer, no começo do século XX, né? O que justifica. Vocês lembrarem, a chapa do Pato Donald é 313. Bom, e ele fala, nossa, esse número é fantástico. E o Harry pergunta, mas por quê? Ah, porque ele é o primeiro número que eu posso escrever de dois jeitos diferentes como soma de dois cubos. Então, 1729 é 1000 mais 729, que é o cubo de 10 mais o cubo de 9, e também é 1728 mais 1, que é o cubo de 12 mais o cubo de... Isso daí virou lenda, né? E até criou uma função matemática chamada taxicab. Vejam só, né? A chapa do táxi, taxicab. E esse... Então existe um taxicab 1. Qual é o melhor número que eu posso escrever com soma de dois cubos? 2. 1 ao cubo mais 1 ao cubo. Aí o taxicab 2 é esse número aí, 1729, que pode ser escrito de duas maneiras diferentes com soma de dois cubos. E assim existe o taxicab 3, o 4, o 5, o 6. E o 6, se não me engano, tem 25 algarismos ou coisa parecida. Bom, esse momento matemático do Ramanujan não era só coisa dele, né? Qualquer matemático que se preze deve ter tido seus momentos matemáticos. E o ser humano normal também, né? Ou quase normal. Então eu vou contar para vocês o caso 52, 13 e 40. Um belo dia eu conheci uma mocinha interessante, né? E papo vai, papo vem, ela me passou o telefone, 52, 13 e 40. E eu gostei, obrigado, tal e tal. E ela perguntou, você não vai anotar? Não, não, esse número é muito simples. Aí ela perguntou, é simples por quê? Porque 52 dividido por 13 dá 4 e o resto do zero. Esse foi o meu momento matemático. Não vou contar o resto da história. Próximo, por favor. Matemática é arte. Isso é complicado, enfim, valeria a pena discutir violentamente, mas próximo, vai. Então, há vários depoimentos, né, que afirmam que matemática é arte ou pelo menos é beleza, né? Então, Aristóteles diz que beleza é o objeto principal do raciocínio das demonstrações matemáticas. O Bertrand Russell, que era amigo do Ramanujan e do Hardy, ele diz que a matemática possui não somente a verdade, mas também a suprema beleza. Uma beleza fina e austera, sublimemente pura. Aí o Hardy, que era o protetor lá do Ramanujan, diz a matemática, assim, o matemático, como pintor ou poeta, é um criador de padrões. Cada um tem os seus padrões e os padrões devem ser belos. Ideias, como os padrões, como as cores, como as palavras, como os sons, devem ajustar-se de forma perfeita e harmoniosa. Bom, hoje, né, hoje, a atividade artística reivindica de novo a influência matemática, com novas possibilidades que nós vamos ver de leve mais adiante. E aí existem os pesquisadores de São Carlos, né, da USP de São Carlos, que trocam ideias com leigos num barzinho, né? Eles chamam isso de, sei lá, chopes de ciência, né? E mostram que a ponte entre a beleza matemática e a beleza artística são bem mais sólidas do que se imagina. E aí, próximo slide. E aí tem uma série de conclusões tiradas desse encontro, né?
E aí diz, bom, a pessoa ao ver um quadro que acha bonito, ou escutar uma música que acha bonita, ativa uma região do cérebro, né, próxima dos olhos, e, e com isso daqui existe uma reação que mostra se a música agradou ou se a fórmula agradou e assim por diante. Isso é beleza, mas quem é o público-alvo, né? O público-alvo de uma tela é muito mais amplo que o público-alvo de uma beleza matemática. E o tamanho do impacto emocional é diferente. Os dois podem até reagir de uma maneira positiva, mas certamente a reação que se espera de um, ao ver uma obra de um artista de verdade é diferente do que a obra de um matemático. Aí ele fala de dois quesitos que são originalidade e simplicidade, que tem que existir nas demonstrações, por exemplo, matemáticas. Né? E ele diz o seguinte, para finalizar, que não basta terminar o argumento, deve ser apresentado de uma maneira elegante, como a arte é uma produção social. Isso é verdade, mas a arte, a matemática é exata, usa padrões rígidos. A arte é bem mais livre e tem muito do artista criador. Para o meu gosto, matemática é ciência demais para poder ser arte. Bom, isso sujeito a chuvas e trovoada, talvez uma boa discussão com vocês. Próximo. Aí eu inverto. Arte é matemática. E aí eu pego algumas frases de um cara famoso. Pode mostrar. Pode mostrar as frases. Frequentemente me acho mais próximo dos matemáticos do que dos colegas artistas. As abstrações eu aborreci, isso aí é de um biógrafo, né? Mas se a abstração lhe dava a mínima possibilidade de vida, podia iniciar a refletir em como oferecer o máximo de concreteza. E aí ele trabalhava como carpinteiro dotado de régua e compasso. E esse cara é o Escher, é um cara que mereceria até uma aula sobre ele. E esse cara daí foi um péssimo aluno de matemática, não teve o talento reconhecido em todas as escolas que frequentou, mas que criou obras maravilhosas. Por exemplo, próximo slide. Isso. Por exemplo, o infinito, né, que é uma série de cobras enrodilhadas, ou o cubo de pirita, né, pirita no mineral. Então são construções, são gravações, quadros, obras baseadas em matemática. Aí, em seguida, ele visita a Espanha, se apaixona, próximo, por favor, pelo Alhambra, pelos motivos do Alhambra que se repetem, né? E aqui existem algumas coisas que ele fez e outras coisas que foram feitas em homenagem a ele, onde ele faz questão de preencher os espaços com figuras totalmente simétricas, com motivos sempre iguais, à maneira dos mouros. E, finalmente, outra obra de arte, no próximo slide, que se refere às figuras impossíveis. Né? Então, mais um infinito. E aí, ela é, é um anel de Moebius, né? Aquele meio estranho, que é atravessado por uma fila indiana de formigas, uma única fila indiana de formigas. Aí existe o triângulo de Penrose. Penrose é um cara que eu não conversando com ele a respeito de alguma coisa. O cubo de Necker, que matematicamente não são possíveis, como vocês podem verificar. Né? Então, esse cara é um cara que quase toda a arte dele foi matemática. Né? Aí o próximo, por favor. Nós estamos andando agora na direção de matemática e arte, andando juntas. Né? Então, próximo. Então, nós temos as obras de Leonardo da Vinci, por exemplo, o Homem Vitruviano, e, por exemplo, a Gioconda, né, onde aparecem várias vezes a proporção áurea e assim por diante, a divina proporção. Aí nós temos uma obra de Dürer, chamada Melancolia. Não lembro se o Zé Luiz passou essa obra nos slides. Eu sei que aquele detalhe, assinalado em vermelho, e está reproduzido em branco à direita, o quadrado mágico de Dürer, ele aparece. Né? Esse quadrado mágico, ele tem uma propriedade muito interessante, que é a seguinte, que
os números numa linha somam 34, todos os números em qualquer coluna somam 34, todos os números nas diagonais também somam 34. O que não tem muita ciência nisso, né? Mas o legal é o seguinte, se vocês pegarem coisas opostas ao centro, por exemplo, 16 no quadrado superior à esquerda e 1 no quadrado superior, no inferior à direita, 16 mais 1 dá 17. Se vocês pegarem o 3 do lado do 16 e somarem com o 14, também dá 17. Se vocês pegarem o 9 e pegar o oposto dele, que é o 8, também dá 17. E assim por diante. Então dá 17 em vários lugares, né? E o mais impressionante nessa obra do Dürer não é tanto o que inventaram em cima dele, né? Que, como é que eu diria? C é a terceira letra do alfabeto, 4 é a quarta letra do alfabeto, C é a inicial de Carré quadrado em francês, 4 é a inicial de Dürer, então esse seria o quadrado de Dürer, com 34. Mas existe uma série de coisas simbólicas, né? Naquele quadro chamado Melancolia, nossa, que dava uma aula inteira, né? O que eu acho mais interessante de tudo é que na última linha, aqueles dois números juntos, 15 e 14, são exatamente a data da obra. Bom, existem outras coisas notáveis aí, enfim, os modernistas, né? O cubismo, o Kandinsky com suas figuras geométricas que tanto deram de falar na Bauhaus, como dá para aumentar, dá para diminuir, Wagner? Agora? Tem figura? Ou só sou eu? Diminuir como? Não entendi. Como o Mondrian, né? O Mondrian foi um apaixonado por retângulos, Ah, na verdade, por números retos. E esse aqui, aí ele né? escreveu. Aham. Aí ele, com o branco, com o cinza, com o preto, com o vermelho, com o azul, com o amarelo, ele pintou coisas mil, né? E isso daí é pura geometria também, né? E aí, finalmente, próximo slide, por favor. Isso. Aí eu tenho uma frase. Eu acabei de falar. Próximo. Carlos, Carlos, vamos lá. Pronto. Dá para te ouvir agora, pode falar. Não, é que eu não consigo ver agora. Você não Eu não consegue consigo ver? ver. É, Não? então lê para mim, por favor. Então sai e entra. Saiu e entro de novo? Não, eu acho que sim. Carlos, agora você tira do mudo. Ok. Ok. Então a frase é a seguinte. Foram submetidas a um estudo multidisciplinar mais de 100 fotos de alta resolução das obras do Van Gogh. Essas obras elas vinham de dois museus, né? Aquele do Van Gogh de Amsterdã e de outro que fica bem ao norte da Holanda, chama Kroner Müller, né?
pessoal, enfim, trabalhou em cima deles, combinou inteligência artificial e ondaletas. Essas ondaletas significam apresentar, isso daí é uma série de ondinhas pequenas, extremamente poderosas, que seriam hoje a base do formato JPEG. Tá? E aí vários pesquisadores matemáticos obtiveram evidências que o número de pinceladas na fase Paris é maior do que na fase Provença. Bom, eu achei maravilhoso o que eles fizeram, mas para chegar nisso, santo Deus, né? As pinceladas que ele tem na fase Provença são tão rápidas e tão poucas que realmente não precisava de tanta nobreza para chegar nesse ponto. Vamos no próximo, por favor. Aí existem determinadas formas que estão na natureza e que se reproduzem. Por exemplo, as folhas de uma conífera, né? Do lado esquerdo é pelo computador, do lado direito real, do lado esquerdo pelo computador, do lado direito os blocos, os cristais de gelo que se formam. Existe a curva de Koch, que ela é produzida pegando um triângulo equilátero, botando outro triângulo equilátero em cima, né? e, e a cada vez pegando uma figura menor e repetindo, que nem a segunda foi feita em cima da primeira, e, enfim, com isso daqui se montam figuras que vão se repetindo cada vez em formas menores, né? E a base disso é a teoria dos fractais, e ela pode ser explicada por fórmulas matemáticas. Próximo, por favor. E aí existe um artista chamado Pollock, americano, né? Que trabalhou bastante com essa ideia de fractais, ou seja, pega aquele primeiro quadro embaixo à esquerda, pega o detalhe dele, que está assinalado em vermelho. Ele é uma repetição do original numa escala menor. E, de novo, se vocês pegarem aquilo que está assinalado em vermelho nele e expandirem, tem uma nova repetição. E do lado direito, de novo, a mesma coisa, né? Vocês têm uma determinada figura que é expandida, e ela se repete várias vezes. E o Pollock foi famoso exatamente porque trabalhou com essas fractais nas suas pinturas. E as telas iniciais dele, em 1945, têm uma dimensão fractal semelhante à de um couve-flor, e as últimas já têm dimensões comparáveis de uma floresta. Próximo. Bom, gente, a gente falou muito dos números cardinais e eu esqueci de falar dos ordinais, então eu vou pedir para o Chico Buarque me ajudar. Próximo. Isso aí vem da música Terezinha, né? Maravilhosa. O primeiro me chegou como quem chega de algum lugar, o outro, segundo, chega do bar e o terceiro do nada, né? Aí, bom, gente, estou chegando quase no fim, então eu peço perdão pelo meu descontrole do tempo, pelo amor incondicional à matemática, pela minha paixão indiscriminada pelos números, né? Pela minha tartalhice, né? Eu também sou tartalha, né? E aí, próximo. Obrigado, Caetano. Tudo certo, como 2 e 2 são 5. Né? E aí, bom, eu queria agradecer a todos os grandes matemáticos. Próximo. E eu incluí nesses 14 matemáticos nos 12 matemáticos principais, que eu perdi mais tempo, eu pus o Escher e pus o Pollock também, né, por conta do que eles representaram para a matemática nas artes. Né? E eu gostaria de terminar dizendo que obrigado a vocês 14 e muitos mais que eu esqueci, mesmo que qualquer semelhança entre as histórias que eu contei e os fatos reais tenham sido uma mera questão de lenda. Próximo. Muito legal. Deus criou os Maravilhoso, inteiros. Carlos. Muito bom. Deus criou os inteiros e os homens fizeram o resto. Muito bom. Esses caras fizeram o resto. É isso aí. É, Essa frase
É do cara que fez o livro Deus Criou os Inteiros, que eu Aham, apresentei na primeira. muito bom, Né? muito bom. Amigão, obrigada, hein? Maravilhoso. Fantástico. Realmente é uma viagem, viu? Fantástico, Carlos. Muito bom. Carlos, Muito Carlos, interessante, obrigado, Carlos. Carlos. Valeu. É só o seguinte, você falou que os babilônicos que usavam a base 60 fizeram a hora. E por que tem 24 horas, tá certo? E não 60 horas do dia? Desculpa, eu não te escutei, Rui. Não, você falou que a base 60 dos babilônicos foi a que foi usada para os minutos. A, E a base, a numeração base Nasceu 60 60. dos Uhum. babilônicos, o sistema babilônico, Usado para os Aham. minutos. Eu o não sistema. escutei a pergunta. A pergunta é por que existe a diferença entre 60 minutos e 24 horas no dia, tá certo? Por que Essa existe é uma boa. boa pergunta e eu me fiz essa pergunta, assim. A coisa mais razoável que eu achei para mim mesmo, tá? Eu não consegui achar em nenhum lugar, é que É, você pode dividir o dia em dois pedaços, claramente, que seria o dia e a noite. Isso está é. claro. Hum. É, agora, se você precisa de 30 ou de 12 horas para o dia, ou de 30 ou de 12 horas para a noite, aí são outros 500, e você tem toda a razão. Aí Tá está certo. relacionado com o número 12. Por É que por do aí. 12? Básico. E, por acaso, 60 é um divisor de 12, né? É, E vinte e é, quatro também é, né? Porque 60 é, dividido por 24 dá 2 e sobram 30 sobre 60. isso. Dá 2,5, né? Muito Isso. bom. Uma Você viagem, sabe, Carlos. Muito É. Carlos, bom. a matemática esteve entre as minhas opções para fazer vestibular, sabia? Ah, Ah, é é? muito legal. Bom, eu não É chego nem pena que ela seja tão árida, né? não, ela não é árida, né? Ela tem uma história, né? Ela também fez história, então ela não nasce do nada, né? Não, a Eu dei, história é muito legal. eu dei aula de matemática, claro que num nível muito mais baixo, para crianças do ginásio, do tempo do ginásio, né? Do primário e do ginásio. Aham. E eu começava sempre as minhas aulas com novos alunos dizendo que a matemática tinha história, que as coisas não tinham aparecido do nada, né? E aí eu ia contando como é que se montava um teorema, quem era Pitágoras, no nível das crianças, né? E traduzindo muito a matemática para o dia a dia. Então, por exemplo, nas pipas que eles faziam, como eles usavam a matemática sem saber, como a mãe deles inventava fração quando cortava bolo, um pouco para humanizar a matemática, justamente nessa questão que você disse que ela é muito árida, né? Aham. Aham. Daí eu era muito apaixonada por essa possibilidade, mas daí eu mudei Muito eu fui legal. para Eu, em psicologia. particular, pelos números. Nossa, como eu gosto de número. É, é muito legal mesmo. É muito Fantástico. Ô, interessante. Carlos, Excelente. Carlos, Fala, Ivan. Oi? você não contou, acho que não deu tempo também, que foi uma aula maravilhosa, enciclopédica e agradável, né? Mas você não contou a história que agora há pouco tempo aí resolveram o teorema de Fermat, né? Que é uma história bem legal também, né? É muito Você quer legal. contar? Quer que Eu esboce não tenho todos rapidamente? os detalhes, provavelmente você tem mais que eu. A única coisa que Conta. eu lembro é que foi por partes, né? Quer dizer, cada um desenvolveu um pedaço e cada um tinha falhas. Até que finalmente, em Exato, 1994, é. deram a pincelada final. Mas conta aí, Porque o Ivan. teorema de Fermat é aquele simples, né? Que você tem lá o Pitágoras, né? A ao quadrado é Aham. igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e o teorema de Fermat você tem que provar que o único resultado possível é para o quadrado, e que para o cubo e qualquer outro número de expoente, ela não se aplica. Então, o Fermat, como você falou, era um matemático brilhante,
escreveu numa página de livro para um amigo dele, numa carta, aliás, escreveu: olha, eu consegui encontrar a solução genérica e anotei na capa de um livro. E vou te mandar o livro pelo correio para você ver a solução. Bom, esse livro nunca chegou e o Fermat nunca mais transcreveu a solução. Esse problema estava em aberto na matemática, e tinha um prêmio aí de $1 milhão, e agora, aí, o ano passado, um japonês, né, como você falou, um japonês contando do auxílio de muita gente, o japonês conseguiu resolver. Um menino com 8 anos já era um gênio de matemática e fez jus a esse prêmio de $1 milhão. Parece que é o único grande teorema da matemática que ainda não estava solucionado, né? Eu, particularmente, eu tentei demonstrar que A3 igual a B3 mais C3 não tem solução. Eu estou nessa faz 40 anos e eu não consegui sair. Então, imagina a dificuldade que os caras encontraram para resolver no caso geral uma coisa que eu não consegui resolver no caso geral. Agora, Carlos, por favor, não escreva em nenhuma capa de livro, tá? Fica tranquilo, as Ou pelo conteúdos menos reais, mande né? para o lugar certo, né? Chegar. Muito bom. Põe no grupo. Excelente. Obrigado, Carlos, valeu, Carlos. foi maravilhoso. Obrigado, Muito Carlos. bom. Valeu. Parabéns, Ok. Carlos. Obrigado, Excelente, Carlos. Parabéns. obrigado. Muito obrigada, Muito Dan. legal. Beleza, Boa beleza. Boa noite. Obrigado. Ô, Carlos, Fala aí. ele Fala. Tá. Oi. Oba, Não, é fala o aí. seguinte, parabéns, Carlos, gostei muito, tal, e estou esperando a parte 3. Fourier, Laplace, como é que é? Essa parte daí é complicada, né? É muita Não, como- teoria e Não, pouca não, lenda, não né? precisa explicar como eles chegaram nisso, É. né? Certo? Na Fica o solução. desafio, fica a sugestão. Fica a Fica a sugestão de uma parte sugestão. 3. Não precisa ser esse ano, Carlos. Quando a Itália ganhar a Copa, eu presido. O Carlos já tem aí, Obrigado. já tá marcado o Dante e seu Inferno, ele vai falar, né? Falamos também sobre um outro assunto, né, que seria a reforma, mas enfim, é outra coisa. Enfim, tem alguns papos aí, mas esse aí fica também a sugestão, Carlos. A parte 3. Muito bom. Olha, na semana que vem nós vamos ter Cezanne, vai ser na segunda-feira, voltamos à segunda-feira. Semana que vem, Cezanne com a Batia Coin, lá diretamente de Miami, ok? Falou, gente. Abraço. Tchau. Abração. Obrigado. Obrigado. Parabéns, Boa Carlos. noite. Tchau, obrigado. Parabéns, Carlos. Fantástico. Obrigado, tchau. 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 Lagoa. Obrigado, Wagner. Tchau, valeu. Ótimo. Tchau. Obrigado. Até mais. Valeu. Legal que você está aí, Lagoa. Tchau. Obrigado, Wagner. Valeu. Tchau.